Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesse sabadão, falando sobre Los Angeles Lakers e Atlanta Hawks, né? Tivemos os dois times se enfrentando nessa noite, jogo lá em Atlanta, lá na State Farm Arena. Atlanta completamente desfalcado, né, cara? Sem Jalen Johnson, sem Trae Young, sem Porzingis, sem Kennard, tava sem mais alguém. Sem Alexander Walker, né? Um Hawks todo desfigurado, enfrentando um Lakers também muito desfalcado, né? O Lakers ainda tá sem o Austin Reeves, ainda tá sem o LeBron, Gabe Vincent. Então era um duelo de desfalcados. Só que o Lakers, pela fase que vive, pelos jogos que ganhou, pelo Luka, que tá jogando pra caralho, o Lakers entrou como favorito no jogo de hoje. Até porque o Hawks estava mais desfalcado do que o Lakers. Beleza, o Lakers estava sem LeBron e Austin Reeves, dois desfalques de um peso gigante. Só que, mano, olha o Hawks, pô. Jalen Johnson, Trae Young, né? Porzingis, pô, brincadeira. Então o Lakers era favorito. Até porque a Atlanta vinha de back-to-back também. O fator cansaço também era pró-Lakers nessa brincadeira. Então o Lakers era favorito, né? O torcedor do Lakers já estava contando com a vitória hoje. Só que teve um fator que acabou sendo determinante pro resultado. E o fator foi... preguiça. Exatamente. De novo, Maguila. Preguiça. Mais uma vez, Maguila. Preguiça. É, meu amigo. A tal da preguiça acabou sendo o grande X-Factor dessa noite. Porque não adianta nada você viver uma fase melhor, você ter um dos melhores jogadores da liga na mão, se o seu time joga de sacanagem. Não adianta. E foi o que aconteceu hoje com o Lakers. O Lakers jogou de sacanagem. Ninguém tava afim de jogar. Nem o Luka, tá? Eu sei que muita gente vai vir falar, não, tadinho do Luka. Luka, pô, jogou sozinho. E de fato, cara, o Luka meteu 22 pontos, deu 11 assistências, o Luka botou números. Só que quem assistiu o jogo viu que chegou um momento ali que o Luka tava jogando como se fosse All-Star Game. Arremessando do logo, tentando uns passes do nada, tipo assim, passes que ele consegue acertar. Só que passes muito difíceis, passe de costa, sabe? O time tomando taque e ele tentando passe de costa, sacou? Então nem o Luka escapa dessa crítica em relação à preguiça, porque até ele jogou de sacanagem. Talvez ele não tenha sido o mais preguiçoso, acho que o prêmio bicho preguiça da noite vai pro nosso querido Dominator, né? Que aparentemente não abandonou o seu hábito de ser preguiçoso. Hoje o Eitan, vou te falar um negócio. Hoje o bichão tava... preguiça. Hoje o bichão tava, mas assim, num nível que o torcedor do Suns, que o torcedor do Blazers teve flashbacks, mano. Cara do céu, que preguiça do DeAndre Ayton hoje. E pior que no comecinho do jogo, até que ele mostrou uma racinha, né? Até que ele mostrou um princípio de vontade, brigando por uns rebotes, conseguindo ali uma dunk ou outra, só que a partir do momento que o Hawks abriu vantagem, cara, o DeAndre Ayton, ele largou o jogo de uma forma impressionante, tanto que no comecinho do terceiro quarto, depois ali de uns dois lances ali que ele dormiu, o J.J. Redick tirou ele do jogo. Ele foi o primeiro titular a sair de quadra. Aí depois, alguns minutos depois, ali por volta dos 5 do terceiro quarto, o J.J. tirou o resto do time. Porque o jogo já tinha ido pro vinagre, né? O Hawks já tinha aberto 23, 25 de vantagem. Mas o Ayton foi o primeiro a sair. Por quê? Porque, mano, ele tava muito de sacanagem. Muito, muito, muito. Assim como o Hashimura também tava. Pô, o Hashimura também, meu Deus do céu, hein? Eu que saí em defesa do Hashimura nessa semana, ali no jogo contra o Spurs. Falei que a torcida do Lakers tava pegando muito no pé dele. Porra, Hashimura, aí tu me quebra, hein, meu guerreiro. Porra, aí tu me quebra, velho. Muito mal hoje o Hashimura, mano. Muito mal. O Laravia, até que eu não achei o Laravia tão ruim, viu? Acho que se tem dois que dá pra salvar no Lakers hoje, 3, vai. É o Laravia, eu não acho que ele jogou de sacanagem. O Vanderbilt não jogou de sacanagem, ele mostrou uma vontade e tal, pegou 16 rebotes vindo do banco. Beleza? E o Luka, é que o Luka teve aquela questão que eu falei, que teve um momento do jogo onde parecia que ele tava no All-Star Game. Mas, pô, não tem como criticar o único jogador que passou dos 20 pontos no time, né? Assim, não tem como... Tem como criticar, mas não tem como crucificar, né? Então, assim, se tem 3 que dá pra salvar aqui, é esses. O Laravia,
o Luka e o Vanderbilt. O resto, mano, cara, todo mundo assim, considerando titulares, vai, porque o banco jogou com vontade, porque, mano, tava com minutos, né? Então, tipo assim, o Bronny não jogou de sacanagem, mas também, pô, se o Bronny jogar de sacanagem, aí pode parar, né? Mas dos titulares, dos principais, você salva esses aí, entendeu? E aí, em contrapartida, enquanto a gente teve um Lakers todo preguiçoso, a gente teve um Hawks jogando com vontade, um Hawks querendo jogar, né? Trabalhando bem a bola, né, explorando as inúmeras falhas defensivas do Lakers, especialmente no garrafão, né, deixa eu até pegar aqui, ó. O Hawks terminou o jogo com 122 pontos marcados. O Lakers marcou 102, né? Foi uma vitória por 20 pontos de Atlanta. Isso porque no quarto período o Lakers conseguiu, né, ter um voluminho ali, né? Porque senão seria um atropelo ainda maior. Dos 122 pontos que o Hawks marcou, 62 foram no garrafão. 62. O Lakers cometeu 20 turnovers no jogo. Esses 20 turnovers viraram 36 pontos para Atlanta. Foram 22 pontos de contra-ataque do Hawks, cara. Foi assim, foi um amasso em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? O Lakers realmente, assim, a defesa do Lakers não existiu, a proteção de aro não existiu, o cuidado com a bola não existiu e o Hawks capitalizou em cima de tudo isso. Atacou por dentro, né? O Mohamed Gueye teve o seu melhor jogo na carreira em termos de pontuação. Terminou a partida com 21 pontos, 4 de 5 no perímetro, 8 de 12 no geral. Ainda pegou 7 rebotes, deu 7 assistências. Tipo assim, jogou pra caralho o Gueye. O Okongo também, 12 pontos, 8 rebotes. Fácil, jogando fácil, 3 steals, 2 tocos. Saindo pra criar, trabalhando em handoff. O Okongo fez um ótimo jogo. Riz Achê terminou com 19. Keaton Wallace, irmão do Cason Wallace, foi titular. Terminou com 14-7, 4 bolas de 3. Dyson Daniels, duplo-duplo de 10 pontos, 13 assistências. E defendendo muito bem. Ele que foi o responsável pela marcação do Luka. E teve a Zanil vindo para 17 pontos vindo do banco. Né, o Vit Krejci vindo para 17 vindo do banco. Jogou bem o Krejci, tá? Bom jogo aí do Tcheco, né? Ele é da República Tcheca, se não me engano. Então, assim, foi um embate de vontades. Um time sem vontade nenhuma de jogar, jogando de sacanagem, e um outro, mesmo desfalcado, mesmo vindo de back-to-back, cansado, mostrando vontade, mostrando garra, mostrando querência. E aí, no fim, venceu quem quis mais. Venceu quem não jogou de brincadeira. Venceu quem não tava com preguiça. Vitória mais do que merecida para Atlanta. A Atlanta chega à sua 5ª vitória, deixa de ficar com campanha negativa, né? Fica com campanha neutra. E o Lakers sofre sua 3ª derrota. Encerra, né? Uma boa sequência, né? Que o time tava. O Lakers tava o quê? Eram 4 vitórias seguidas, o Lakers? Se não me engano. Deixa eu confirmar. O Lakers tava com... Caramba, nossa, abriu o lugar errado aqui. Oh, meu Deus. Vou te falar, o que eu sou um danço fazendo buscas aqui na web é... o Lakers vinha de 1, 2, 3... 4... Não, o Lakers vinha de 5 vitórias seguidas, pô. Venceu Minnesota, Grizzlies, Heat, Blazers e Spurs, pô. Então teve a sua sequência de vitórias sendo encerrada da pior forma possível, né? Perdendo um jogo extremamente ganhável, onde era favorito, e perdendo desse jeito. Feio demais. Mas não muda o fato de que o início da temporada do Lakers é muito bom, enfim. É só realmente um jogo muito ruim. Com certeza o torcedor do Lakers ficou puto, porque você pega essa próxima sequência do Lakers pega Charlotte, Thunder, Pelicans e Bucks. Pô, cara, Atlanta assim, um Atlanta desfalcado do jeito que tava, vindo de back-to-back, cara, era um dos jogos mais ganháveis dessa sequência, né? Então, assim, Charlotte também é um jogo bem ganhável, até porque Charlotte tá sem um Lamelo ainda, né? Não tá sem um Lamelo? Charlotte. E tá sem o Brandon Miller também. Então Charlotte também é um jogo bem ganhável. Mas o Atlanta hoje eu acho que era mais ganhável do que Charlotte, porque a Atlanta tava muito desfalcado, bicho. Muito desfalcado. Sem, né, back-to-back ainda. Não, ainda tá sem Lamelo, sem Brandon Miller. Não, dá pra ganhar. É um jogo ganhável. Mas igual eu falei, o de hoje era muito ganhável também, pô. Luka on fire, né, metendo 40 pontos a rodo. Lakers deixou no caminho uma vitória, né, que tava muito, assim, alcançável, né? Enfim, mérito de Atlanta, mérito do Quinn Snyder, que fez um ótimo trabalho aí com o time. Montou um plano de jogo muito bom, soube explorar as falhas, a preguiça do Lakers. Merecedor demais. O que você achou do jogo, meu guerreiro? Você, torcedor do Lakers, tá puto com o time? Manda aí nos comentários.
Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E não se esqueça de ir lá na Centauro e dar uma olhadinha nas promoções, né? A Centauro sempre tem promoções maravilhosas. E usando o cupom SWISH10, você garante 10% de desconto. Então vai na Centauro, dá uma conferida, usa o cupomzinho aqui do canal. E valeu, né? Nos vemos na madrugada aí, no decorrer da madrugada com mais conteúdo. Beijo no seu coração e tchau.